Sente-se, por favor, amado irmão, abra sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Nós nos encontramos na meditação desse livro, na exposição desse livro, e hoje eu gostaria de falar com você sobre o corpo, sobre o sexo e sobre Deus, a teologia bíblica do corpo. Esse texto que nós vamos ler agora é o texto mais completo, mais amplo e profundo da Bíblia sobre a teologia do corpo, ok? Então, é um tema muito importante, principalmente num país como o nosso, que a gente, observando as pessoas, como elas se vestem, como elas se comportam, as danças que tem no nosso país, né? As pessoas, elas não têm um conceito da dignidade do corpo e da beleza que Deus, como Deus criou o corpo e como o corpo é importante para Deus e qual o destino que Deus deu ao corpo. Então é um tema muito maravilhoso, mas também difícil da gente meditar e também de pregar, não é algo muito simples. Mas vamos ao nosso texto, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12, diz assim: tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Os alimentos foram feitos para o estômago, e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá ambos. Mas o corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De maneira nenhuma. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois, como está escrito, os dois serão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo os comete, mas quem peca sexualmente peca contra seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Meus irmãos, que texto! Paulo acabou de lembrar a igreja no parágrafo anterior, falando dessa questão do litígio dentro da igreja, de dois irmãos levando um ao outro para o tribunal, mostrando a grandeza da igreja, a elevada eclesiologia, o elevado conceito da igreja. Vocês vão julgar o mundo, vocês vão julgar os anjos. Então, a igreja, ela tem um conceito muito elevado diante de Deus, e ela tem uma tarefa muito sublime diante do Senhor. E aqui o texto também mostra isso para mim e para você. Quando nós temos um conceito pequeno de Cristo, nós temos um conceito pequeno da igreja, temos um conceito diminuto de nós mesmos como cristãos, e Paulo vai fazer justamente aqui um contraponto diante disso. A igreja em Corinto, ela está dentro desse conceito da libertinagem. Veja o texto que eles usam por duas vezes um mesmo ditado que eles criaram a partir, talvez, do Evangelho, ou uma influência na cultura, eles trazem para dentro da igreja. Todas as coisas eu posso fazer. Eu posso fazer tudo, não há restrição alguma para mim. Eu posso fazer tudo o que eu quiser. Tudo me é permitido. E eles repetem isso, Paulo repete isso duas vezes para dar ênfase no que eles estão falando. Então, veja, uma igreja que tem manifestações, as pessoas se reúnem, falam em línguas,
não significa que ali tem gente madura, espiritual, como Paulo vai dizer no capítulo 3, vocês são carnais. Paulo vai dizer para eles, vocês são crianças em Cristo, não pude falar com vocês como espirituais, porque vocês ainda são carnais. Apesar de toda essa atmosfera de espiritualidade externa que existe naquela comunidade, naquela igreja, onde eles falam em línguas e buscam dons espetaculares, é uma igreja que rompeu os limites, é uma igreja aberta, é uma igreja onde tudo é possível, não há limite algum, não há regra, ok? Não há disciplina, não há limite algum, todas as coisas que são vistas. Isso a gente pensa que é novo, né? Você pode ser tudo o que você quiser. Já ouviu esse ditado alguma vez? Eu espero que você não tenha falado isso, viu? Mas isso é antigo, está vendo que isso não é novo? Todas as coisas que são listas, ou em outras palavras, eu tenho direito de fazer qualquer coisa. Essa é a pior escravidão, ok? É uma pessoa que pensa que está livre, então ela se lança na escravidão do pecado, para romper todo e qualquer limite. E o contexto aqui é que esse pessoal está tendo relações sexuais com as prostitutas cultuais, e não apenas essas, mas especialmente com essas prostitutas do culto, dos cultos que haviam naquela cidade. Então as pessoas, os cristãos que viviam isso anteriormente, continuam vivendo isso. Então Paulo está chamando essa igreja e mostrando para ela, todas as coisas me são listas, mas nem todas me convêm, nem tudo eu vou trazer para mim. Todas as coisas me são listas, mas nenhuma vai me dominar. Eu não posso ser escravo de nada. Eu não posso ser escravo de comida, eu não posso ser escravo de bebida, eu não posso ser escravo do dinheiro, eu não posso ser escravo de uma pessoa, eu não posso ser escravo do sexo, eu não posso ser escravo de nada. Eu sirvo a Cristo Jesus, o meu Senhor. Como o texto vai dizer, você foi comprado por Cristo, você já pertence a Cristo Jesus, você não pertence ao pecado. Então, o apóstolo São Paulo cita por duas vezes, não é Paulo que está dizendo que todas as coisas que são lícitas. Atenção, pois, a NVI já corrige isso daí. Eu não sei se a Nova Almeida atualizada já faz essa correção, já coloca entre aspas aí, todas as coisas me são listas, mas nem todos me convêm. Todas as coisas me são, de novo entre aspas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. De novo, vai citar outro ditado: os alimentos são para o estômago para os alimentos. Bota entre aspas, por quê? Não é Paulo que está dizendo que tudo o cristão pode fazer, não é a Bíblia que está dizendo isso, é um ditado, é uma linguagem que aquela comunidade, que aquela cidade usava, e que Paulo está dizendo que não pode ser assim, ok? Então, quando um crente pegar esse texto aqui e disser assim para você, olha, todas as coisas me são listas, você diz aí, não, peraí, porque não é isso que a Bíblia diz. Se todas as coisas são listas, não existe mandamento. Simples assim, não é? Todas as coisas me são listas, então não pode existir nenhum tipo de proibição no Novo Testamento, porque todas as coisas me são listas. Então esse ditado, ele contradiz a própria Escritura Sagrada, ok? Ele contradiz o texto, e por isso que Paulo acrescenta o ditado, mas nem todas me convêm, e não me deixarei dominar por nenhuma delas. O cristão não pode ser escravo de nada. Sem o conhecimento de Deus e da sua santidade, perde-se totalmente os limites espirituais, os limites éticos, morais. Não há verdade, não há justiça, não existe pecado, o certo ou o errado. Todas as coisas me são permitidas. Eu posso ser e fazer tudo o que eu quiser. Esta é uma igreja com uma religiosidade, isso é uma fé nominal, vivendo um ateísmo prático. Eles dizem que são crentes, mas a vida deles é uma nega a Deus com as obras. A vida daquela pessoa diz exatamente que ela não conhece a Deus, que ela não ama a Cristo Jesus. Então Paulo cita esses ditados e ele vai então no outro ditado, versículo 13. Os alimentos foram feitos para o estômago, e o estômago para os alimentos. Isso é, qual é a ideia? Por que Paulo está citando esse texto? Por que Paulo está citando esse ditado deles? Porque com esse ditado eles diziam o quê?
que assim como o alimento é feito para o corpo, para o estômago, e o estômago foi criado para o alimento, assim também o corpo foi criado para o sexo, e o sexo existe por causa do corpo. Então a ideia deles é essa, por isso que Paulo pega esse ponto desse ditado deles e desconstrói esse ditado. Paulo está dizendo que está errado isso, ok? E aí Paulo vai dizer, mas Deus destruirá a ambos. Veja, o fim do corpo não é o sexo, ok? O propósito do corpo não é o sexo. O sexo não deve ser a razão da vida de ninguém. E nós que estamos vivendo nessa sociedade que consome pornografia como praticamente nenhuma outra sociedade do mundo, nós temos aqui diante de nós um alerta, irmãos. Temos aqui diante de nós um alerta. O sexo é uma bênção, o sexo foi feito por Deus, mas o pecado transformou tanto o sexo como o corpo, tanto o estômago quanto o alimento, em coisas pervertidas. O alimento é uma bênção, mas as pessoas fazem dele a glutonaria, ok? O sexo é uma bênção. Tem um ditado que diz que Deus criou o casamento e o diabo o divórcio. Pronto, foi mais ou menos isso que aconteceu, ok? Deus criou o sexo, o homem criou, o ser humano criou a imoralidade, perfeito? Então, veja, Paulo tem que tratar disso aqui. O argumento deles é justamente esse: o corpo foi feito para o sexo. Então, na cabeça deles, o corpo não tem nenhuma redenção, não há salvação para o corpo. Quando as pessoas morrem, elas cheiram mal, elas apodrecem, como qualquer carne podre. Então, na cabeça deles, e Paulo vai ter que tratar disso no capítulo 15, sobre a ressurreição dos mortos, que aqueles que estão em Cristo vão ressuscitar dos mortos. Paulo já fala um pouco disso aqui, mas ele vai tratar um capítulo inteiro sobre essa questão. Porque, irmão, se não há ressurreição do corpo, se Deus só salva a alma e o espírito, não importa o que você faz com o corpo, Deus não quer o corpo, Deus só quer sua alma. Quantas almas foram salvas durante esses dias? Isso é um conceito totalmente pagão, esse é um conceito totalmente errado. Qual é a ideia? A ideia é que o corpo não tem redenção, o corpo apodrece, ele envelhece, ele enfraquece, ele fica doente. Então o corpo não tem funcionalidade, o corpo é uma prisão. Então não importa o que eu faça com o corpo, Deus não está interessado no meu corpo, Deus está interessado na minha alma e no meu espírito, em salvar a minha alma e o meu espírito. Isso é totalmente errado. Daí vem a ideia que a gente vê nos nossos dias: o meu trabalho secular e o meu trabalho espiritual, a minha vida secular e a minha vida espiritual. Totalmente errado. Isso faz o mínimo sentido. Biblicamente, isso não tem respaldo nenhum, ok? Não tem respaldo algum. Então, Paulo aqui vai dizer, mas Deus destruirá ambos. Então, Deus vai destruir tanto a função do estômago quanto a função do alimento. Como Jesus vai dizer em Mateus 22:30, sendo questionado sobre a ressurreição dos mortos, se Deus não tem, Jesus diz: porque na ressurreição nem se casam, nem se dão em casamento, são porém como os anjos no céu. Paulo já está usando essa imagem aqui, essa expressão, essa ideia, esse conceito de Jesus, esse conceito teológico de Jesus, para mostrar que na glória, na ressurreição, não vai haver essa questão da sexualidade, homem e mulher, reprodução, nada disso. E também carne e sangue não herdarão o reino de Deus. A ideia do alimento, de comer, não teremos necessidade de comer na eternidade, ok? Isso é uma coisa daqui. Então Deus vai destruir a ambos. Assim também, apesar de ser algo bom, a sexualidade, o sexo, ele não terá função na eternidade, disse Jesus. Isso não vai ter utilidade, isso não vai acontecer na eternidade. Aí os palestinos ficam desesperados, os muçulmanos, porque eles acreditam no paraíso e cada homem que chega lá tem 70 virgens. Acabou, para eles morreu. Jesus matou o sonho podre deles aqui, né? Acabou tudo aqui nesse momento. Então, meus irmãos, o conceito do corpo, veja, Paulo começa falando, quebrando, desconstruindo
esse conceito errado que eles têm. Agora Paulo vai começar a falar sobre a teologia, sobre o conceito elevado do corpo. Olha o versículo que se segue: mas o corpo não é para a imoralidade. Deixa eu dizer para você, olha para mim. O corpo não é para a imoralidade. Essa é uma frase que você sempre tem que ter à sua mente, porque nós vivemos num país imoral, onde a gente vê pessoas idosas contando piada de duplo sentido. Isso é terrível, terrível uma coisa. A imoralidade está na criança, a imoralidade está no adolescente, mas a imoralidade no velho, está no velho. Gente idosa falando coisas de duplo sentido. E eu espero que ninguém que é um cristão verdadeiro sorria dessas coisas, porque o corpo, e aí o corpo como todo, seus ouvidos, seus olhos, seu corpo, todo o seu corpo, não é para a imoralidade. Não é para a imoralidade. Deus não criou o corpo para a imoralidade, até porque o corpo não serve para isso. O corpo não serve para a promiscuidade. A promiscuidade sexual só produz doença. A promiscuidade sexual destrói a alma das pessoas. As pessoas que se lançam na promiscuidade, isso é, tem relação com um, tem relação com o outro. Essas pessoas que se lançam à vida livre, ao sexo livre, elas destroem não apenas o seu corpo, mas elas destroem sua personalidade, elas destroem sua mente, elas destroem seus relacionamentos, seu caráter, elas destroem tudo de dentro para fora. Por isso que o Paulo está dizendo aqui, ele faz justamente o contraponto: mas Deus destruirá, mas o corpo não é para a imoralidade. O corpo é destruído pela imoralidade. Por isso que o corpo não pode ser dado à imoralidade, seja ela qual for, seja ela na internet, seja pornografia, seja o que for. A imoralidade é destrutiva. Onde a moralidade estiver, ela vai destruir tudo. Nada sobrevive à imoralidade. Não tem casamento, não tem personalidade, não tem vida espiritual, não tem dinheiro, não tem corpo. Nada sobrevive à imoralidade, à pornografia, seja lá o que for. E nós vivemos num dos países mais pornográficos do mundo, mais do que qualquer outro povo na face da terra. Nós, brasileiros cristãos, precisamos entender que o corpo não é para a imoralidade. Sublinhe essa frase na sua Bíblia, grava ela no seu coração, grava ela no seu coração. Meu irmão, isso é muito, muito importante. Mas o corpo é para o Senhor, e o Senhor é para o corpo. Meus irmãos, que coisa elevada temos aqui. Deus planejou desde a eternidade passada, quando nada existia, não existia o universo, não existia o sol, não existia o planeta, não existia nenhum animal, não existiam os planetas, não existiam os sóis, nada existia, nenhuma galáxia existia. Quando Deus planejou criar todo esse universo, Ele pensou no ser humano, feito à sua imagem e semelhança, com um corpo, e esse corpo seria para Ele, e Ele habitaria eternamente nesse corpo que Ele fez, para a glória de Deus, para a glória de Deus. Meus irmãos, que coisa extraordinária. O corpo é para o Senhor, e o Senhor é para o corpo. Olha a nobreza que tem o corpo humano, olha a dignidade que tem o corpo humano. A pessoa mais importante do universo, o onipotente, o soberano, o todo-poderoso, aquele que é santo, 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 habita no corpo do cristão. É esse o plano de Deus, esse é o objetivo de Deus com o corpo. É que o Espírito de Deus, como Paulo vai dizer, habite no corpo. E o corpo pertence ao Senhor, e não é para ser destruído, mas ele deve ser preservado para a glória de Deus. E o Senhor para o corpo. O que significa isso? Que o corpo é para o Senhor, e o Senhor é para o corpo. A primeira coisa é que foi comprado pelo sangue de Jesus, como o texto vai dizer. O corpo foi redimido e salvo na cruz do Calvário. Deus quer o seu corpo é eterno, ok?
Espírito onde Deus mora na terra. Aonde Deus está? Nessa terra, onde Deus habita. Deus está em todo lugar, mas onde Ele habita? No seu corpo. No seu corpo. Se você é um verdadeiro cristão, é no seu corpo que Ele habita. Ok? A terceira coisa é que o corpo é para a glória de Deus, e assim Paulo termina esse capítulo dizendo justamente isso, que nós devemos glorificar a Deus com o nosso corpo. O corpo é para glorificar a Deus por meio do seu uso. A quarta ideia de que o corpo é para o Senhor e o Senhor é para o corpo, é que o corpo deve ser usado para amar a Deus, como o grande mandamento, chamar, e Jesus ratifica isso. Qual o grande mandamento? Amarás o Senhor teu Deus com todas as tuas forças. Essa ideia da força é o corpo que ama a Deus. Você ama a Deus com tudo que você faz por meio do seu corpo. A quinta ideia é que o corpo deve ser um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos capítulo 12. Quando Paulo escreve Romanos, ele está escrevendo Romanos dentro da cidade de Corinto. E ele está vendo aquelas pessoas se lançando na prostituição, da imoralidade. E Paulo então está dizendo que nós devemos oferecer o nosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional, não nos conformando com esse século. Então o corpo deve ser uma oferta viva para Deus. A sexta ideia desse texto, desse conceito de que o corpo é para o Senhor e o Senhor é para o corpo, é que o corpo deve ser guardado, como Paulo vai dizer em 1 Tessalonicenses 5,23, que o vosso espírito, alma e corpo sejam guardados íntegros e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus. O corpo espera a vinda de Cristo. Aqueles que estão, Paulo vai dizer isso no capítulo 15, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós que estamos vivos na segunda vinda do Senhor seremos arrebatados junto com eles ao encontro do Senhor nos ares. Então esse corpo vai ser ressuscitado. O corpo deve ser instrumento das boas obras. Paulo vai dizer isso para essa igreja na segunda carta de Coríntios capítulo 5 versículo 10, porque importa que todos nós, ele falou para a igreja, e ele se inclui, importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Você vai receber de Deus o bem ou o mal por tudo que você fez através do seu corpo. O oitavo conceito é que o corpo é eterno por meio da ressurreição, seja para a vida ou para a morte. Jesus diz: não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz do Filho do Homem e sairão, e os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado bem para a ressurreição do juízo. O corpo de quem está vivendo no pecado é eterno. As pessoas vão sofrer o inferno no corpo. Não é um sofrimento espiritual apenas, não é um sofrimento apenas emocional, é um sofrimento físico, inclusive. Assim também, aqueles que estão em Cristo receberão o gozo eterno, a glória eterna, no corpo, na alma e no espírito. Então o corpo de todo ser humano que está aí é eterno, sejam bons ou maus, sejam salvos ou perdidos, todo o corpo é eterno, e todo o corpo será ressuscitado. Por isso que o livro de Apocalipse fala de duas ressurreições. A primeira ressurreição, diz: bem-aventurado e santo é aquele que faz parte da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre ele. E a segunda ressurreição é do trono branco, quando ressuscitarão todos para o juízo. A morte, o inferno, tudo devolveu os seus mortos, e cada um é posto diante de Deus para receber segundo as suas obras. Ninguém recebe mais, nem menos. Deus é justo, Deus é santo, Deus não dá nem mais, nem menos. Cada um recebe exatamente a sentença sobre aquilo que fez. Então é bom se converter para Jesus rápido, sim ou não?
e viveu a vida santa, sim ou não? Amém? Alguém possa ouvir um amém? E um glória a Deus. No versículo 14, por seu poder Deus ressuscitou o Senhor Jesus e também nos ressuscitará, ok? O nono conceito de que o Senhor é para o corpo, o corpo é para o Senhor, é que os corpos dos salvos em Cristo serão como o corpo da glória de Cristo. Nós seremos fisicamente iguais ao Senhor Jesus. Que coisa extraordinária. Filipenses 3,21 diz: o Senhor Jesus Cristo transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. 3,21, Filipenses 3,21. Que texto extraordinário. Você vai ter um corpo igual ao de Jesus, glorificado igual ao de Jesus. E a décima ideia de que o corpo é para o Senhor para o corpo é que há uma complementaridade. Isso é, nós somos completos em Cristo, nós estamos perfeitos em Cristo. O corpo é para o Senhor e o Senhor é para o corpo. Desde a eternidade Deus planejou isso. Eu sou incompleto sem o meu Senhor, e eu vou servir Ele para sempre, porque Ele me comprou. Agora, as aplicações teológicas do corpo, ok? Até agora, Paulo só trata de teologia. Agora vem a aplicação para mim e para você, a partir desse momento. No Evangelho, não existe diferença e hierarquia. Não existe diferença entre espírito, alma e corpo. E nem existe hierarquia. Não, o espírito é mais importante do que o corpo e que a alma. Tudo errado. 1 Tessalonicenses, já citei esse texto, 5,23. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus quer santificar o corpo, a alma e o espírito. E o corpo, a alma e o espírito devem ser guardados íntegros, devem ser conservados íntegros e irrepreensíveis, sem mancha, sem defeito, para o dia do nosso Senhor Jesus. O espírito não é mais importante que o corpo e que a alma. Geralmente, nessa ideia neopentecostal, até na ideia pentecostal brasileira, o espírito é o que importa. O corpo não importa. A alma começou a importar um pouco depois. Mas o que importa de fato é o espírito. O corpo não. O corpo não importa. Tem que matar a carne. Alguém já ouviu essa expressão? É muito antiga, é da minha época. Você tem que matar a carne. Você tem que matar a carne. Opa! E a pessoa acha que tem que sacrificar-se por jejum. Essa ideia desse pessoal, mais de 300 pessoas morreram, acho que foi no Quênia esse ano, em jejum extremo, inclusive crianças, uma seita vinda de uma igreja evangélica, punindo o corpo, achando que o fato de punir o corpo é algo aceitável para Deus. Não. Autoflagelação, andar de joelho. Eu vou pagar uma penitência aqui. Então eu vou fazer uma promessa. Se me atender, eu vou andar de joelho. Da onde você tirou isso? Isso é totalmente antibíblico. O corpo é para ser conservado íntegro. O jejum não é para sacrificar o corpo. Não é isso aqui. O corpo é uma bênção. O corpo é uma criação maravilhosa de Deus. O corpo é a habitação do Espírito. Não tem nada de autoflagelação ou fazer jejum para matar o corpo, não. O corpo é o meio pelo qual nós fazemos o bem ou o mal. Se habita em nós a vida ou a morte. Então esse negócio de que o Espírito é mais importante e por último ver o corpo é totalmente errado. O corpo é tão importante quanto o Espírito e a alma é tão importante quanto o Espírito e o corpo. Ninguém tem uma importância, uma hierarquia diante de Deus. Isso é totalmente errado. Ok? Então você corta isso daí. A minha vida espiritual, a minha vida secular,
corta essa linguagem. Totalmente errado. Porque, como nós vamos ver daqui a pouco, você é um naos de Deus. Você é um naos de Deus. Isso é extraordinário. É daqui a pouco. Então, o Espírito Santo não dá mais importância a um ponto ou outro. Então, as aplicações de Paulo, essa é a primeira, versículo 15. Vocês não sabem, quando Paulo diz isso, ele estava extremamente desapontado, chateado, entristecido, ok? Ele está profundamente chocado com essa igreja. Essa expressão, vocês não sabem, aparece 6 vezes nesse capítulo, ok? No capítulo 6. Das 7 que aparecem em todas as cartas de Paulo, 6 aparecem aqui. Paulo está chocado com essa igreja, ok? Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo. Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De modo algum. E vamos, isso aqui é de uma gravidade, e essa é a consciência que você deve ter. Essa é a consciência que você deve ter. Quando você é uma piada imoral, você está dando os ouvidos de Cristo para ouvir uma piada imoral. Quando você olha uma cena pornográfica, você está dando os seus olhos, os olhos de Cristo. Porque lembre, você não pertence a você mesmo. O que habita em você? Então como é que você vai ouvir uma piada imoral e vai rir? Como é que você vai ver uma cena imoral? Entende isso? Meus irmãos, Paulo poderia chegar aqui e dizer, olha, acabe com a imoralidade no meio de vocês, mas ele não faz isso. Ele primeiro te dá uma teologia, uma alta cristologia, uma alta teologia, e diz para você todos esses argumentos para mostrar para você como é vergonhoso, como é inaceitável, é inadmissível você se entregar a qualquer espécie, tipo de imoralidade pornográfica. Por quê? Porque você, e esse é o conceito de Paulo, Paulo vai terminar com essa ideia, você não pertence a você. O seu corpo pertence a Cristo, não pertence a você. O Espírito de Cristo mora em você. Você vai pegar os membros de Cristo. Está vendo que ele não está falando que você vai pegar seu corpo? Ele não está dizendo que você vai pegar seu corpo e entregar uma prostituta, não. Ele está dizendo que você vai pegar o corpo de Cristo, os membros de Cristo, onde Cristo habita, que foi comprado pelo sangue de Jesus, e entregar uma prostituta, e entregar ele à imoralidade e pornografia. Meus irmãos, isso é impensável. Fazer os membros de Cristo pertencentes e associados a uma prostituta, a pornografia, seja lá o que for. Isso é inadmissível. Seja da pornografia, seja de qualquer pecado. Por isso que o pecado é grave. Quando a gente toma essa ótica, o pecado se torna mais pecaminoso, mais perverso, ok? Então, a expressão de Paulo, vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo. Essa consciência de que a minha vida, o meu corpo físico, toda a minha alma, todo o meu ser é de Cristo, pertence a Cristo, foi comprado pelo sangue de Jesus na nova aliança, vai ser ressuscitada. Essa união que Cristo tem comigo, ela é indissolúvel, ela é insubstituível, ela é imutável, é uma aliança eterna que foi feita na cruz, onde Cristo comprou o meu corpo, a minha vida. Como eu vou deixar o meu corpo, que não é meu, é de Cristo, se unir à imoralidade? Então o que você está vendo? O que você está ouvindo? O que você está vestindo? Você precisa se questionar. Não precisa ter juiz para mim e para você. Eu acho que o próprio texto, para mim e para você, já diz o que nós devemos fazer. Já diz o que nós devemos fazer. A pergunta que eu quero fazer, que está na moda aí até tanto, além dessas roupas cada vez mais transparentes, diminutas, e as vibes que tem por aí, está a onda da tatuagem. Eu quero que você pergunte agora para você, à luz dessa verdade, o que Deus acha da tatuagem? Pergunta aí, essa pergunta para você. Na cultura não tem nenhum problema.
Na cultura está tudo bem, não tem problema nenhum. Mas à luz dessas verdades, o que você vai fazer? O que você vai viver? Você precisa perguntar isso, ok? Você precisa perguntar isso. Então, o cristão verdadeiro, ele está unido eternamente pela aliança da graça a Deus, por meio do sangue da nova aliança, o sangue de Jesus. E a igreja é a noiva de Cristo. Paulo vai usar esse mesmo conceito aqui, que nós não somos de nós mesmos. Quando ele for tratar de casamento, o marido não pertence a ele mesmo, mas pertence à esposa. A esposa não pertence a ela mesma, mas pertence ao marido. Aliança é isso, casamento é isso. Paulo está dizendo aqui que nós estamos numa aliança eterna com o Senhor e não podemos nos envolver na imoralidade. Versículo 16: vocês não sabem, de novo, vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Como, pois, está escrito, os dois serão uma só carne. Aí é Gênesis, capítulo 2. Paulo embasa o argumento dele no Antigo Testamento, no texto do Antigo Testamento. Os dois são uma só carne. Como eu vou fazer? Cristo se uniu a uma prostituta. Isso é impensável, irmão. Como eu vou pegar um corpo que foi comprado por Cristo na cruz, o corpo que pertence a Cristo, e que será igual ao corpo da sua glória, e vou lançá-lo à imoralidade, seja ela qual for. É impensável algo dessa natureza. Então esse princípio do casamento está justamente aqui. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o amará, e viremos para ele, eu e o Pai, e faremos nele morada. Aquele que me ama, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada, por meio do Espírito Santo. Então veja, a nossa vida, o nosso corpo pertence a Cristo. Versículo 17: mas aquele que se une ao Senhor é um Espírito com ele. Veja o contraste. Quem se une sexualmente a uma pessoa é um só com ela. Quem se une ao Senhor por meio da aliança do sangue de Cristo Jesus, essa pessoa se une e é um Espírito com o Senhor da glória. Isso aqui é a união do corpo de Cristo. A gente chama de união mística com Cristo, que é difícil muito da gente entender esse conceito, mas nós estamos, lembra do texto sagrado, nós somos a noiva, Cristo é o noivo. Texto sagrado implica isso diretamente. Por isso que quando Israel tinha outros deuses, Deus dizia que eles estavam adulterando. Era adultério que eles estavam fazendo, porque eles eram casados com Deus. Deus tinha uma aliança com eles. Eles deixaram a Deus e foram para outros deuses. Por isso o livro de Oséias, vai lá, pega uma prostituta e casa com ela. Aí Oséias vai, pega uma prostituta, casa com ela. Depois de um tempo, essa prostituta tem filhos, essa ex-prostituta tem filhos, que está casada com Oséias. Depois ela vai e abandona Oséias e volta para a prostituição. Deus diz para Oséias: vai lá, volta, pega ela de volta, a sua esposa. Eles foram. Escândalo completo e total. Mas o que Deus quer mostrar para o povo de Israel? Que é exatamente isso que alguém faz quando coloca Deus em segundo ou terceiro lugar na sua vida. Quando você faz de uma pessoa, de uma coisa, do dinheiro, da diversão, do trabalho, seja lá do que for, a coisa mais importante da sua vida, você está literalmente traindo a Deus, traindo o Senhor da vida, porque é uma aliança, um casamento. Quando nós fomos comprados na cruz, e toda vez que tomamos a ceia, nós comemos o pão e bebemos do cálice, simbolizando que bebemos do sangue e comemos do corpo de Cristo Jesus. Essa união que nós temos com o Senhor da glória
não pode ser de forma nenhuma quebrado. É um espírito como ele. O mesmo Espírito de Deus é o mesmo Espírito que habita em mim. É o mesmo Espírito que habita em todo verdadeiro cristão. É o mesmo Senhor que habita em nós. Como Jesus diz: aquele que me ama guarda a minha palavra. O Pai o amará. Eu e o Pai viremos e faremos nele morar. Veja, nem no casamento isso é possível. Nem no casamento isso é possível. Transcende até o aspecto do casamento. Porque o marido não pode morar dentro da esposa, ou a esposa não pode morar dentro do marido. Mas aqui Cristo habita em nós, o Pai e o Filho, por meio do seu Espírito. Isso é um privilégio maravilhoso. Esse sempre foi o propósito de Deus para o corpo. Sempre foi esse o propósito de Deus para o corpo. Versículo 18. Obviamente, diante disso, qual o imperativo? Qual o mandamento? Todas as coisas me são listas, eu posso fazer o que eu quiser. Não. O corpo não é para isso. Automaticamente, o que você tem que fazer? Versículo 18: fujam da imoralidade sexual. Claro, o corpo não é para a imoralidade, o corpo é para o Senhor, o Senhor para o corpo. Fujam da impureza sexual, da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo comete, mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Fuja, não é um conselho, não é uma sugestão, não é uma ideia boa que Deus está dando, não, é um imperativo, é um mandamento. Fuja da imoralidade. Abandone esse relacionamento imoral, abandone esse namoro imoral, abandone a pornografia na internet, fuja disso, como José fugiu. Fuja, só tem um jeito: fuja, corra, destrua, deixa isso para trás. As pessoas dizem: mas será que é de Deus? Não! O texto está dizendo: fuja desse negócio, para, mas não firme isso. Você não pode ficar: não, mas sabe que não. Fuja, vai embora, corre. Essa expressão fuja aqui é de uma presa que está fugindo do seu predador. O tigre está vindo, a imoralidade está correndo atrás de você. Fuja, tire seus olhos das mulheres dos outros. Quem quer que tu quer olhar para a mulher dos outros, não é tua mulher? Tu só tem que ter olhos para uma mulher tua e acabou. Mas eu quero ver se é bonito. Não te interessa se é bonito, se é feio, se é gordo, se é magro, não interessa. Põe os teus olhos só na tua esposa. Quando vier aquela dona do lado de cá, tu está indo para lá, e a dona está vindo de lá para cá, bota o teu olho no céu, no chão, olha o teu celular, faz alguma coisa, mas fuja disso. Fuja, só tem um jeito: fuja, acabe com isso. Não se negocia com a imoralidade. Não se negocia com a imoralidade. Só tem uma coisa a fazer: fuja. Busque refúgio no sangue precioso de Jesus. Fuja da imoralidade, porque a imoralidade é o oposto do propósito eterno de Deus. Porque a imoralidade entristece o Espírito Santo que habita em todo cristão. Porque a imoralidade vai destruir a sua alma e a sua comunhão com Deus, e também o seu corpo. Porque a imoralidade desvaloriza você aos seus próprios olhos e aos olhos dos outros. É interessante, eu acho que você já teve essa experiência. Quando você era mais novo, adolescente, aquela coisa toda, você viu pessoas lá na escola, ou pessoas com quem você trabalha, que tudo dessa pessoa é a beleza do corpo. O corpo é o corpo, a minha beleza, a minha sexualidade, a minha sensualidade. E as pessoas se investem nisso e faz isso. Essas pessoas terminam sós, doentes, usadas, abusadas, traídas. E lembrem-se, irmãs, as mulheres sempre levam a maior conta da imoralidade para casa.
O homem leva depois que ele fica velho. Porque um homem moral não tem filho que quer ficar perto dele. Vai morrer só. Pobre geralmente tem um quartinho. E não vai ter filho, não vai ter esposa, porque ele trocou a esposa por outra mulher mais nova e tal, não sei o quê. Essa mais nova não vai cuidar de você. E os filhos que você teve com essa aqui não vão cuidar de você não. Todo mundo leva conta. Por isso que o texto diz que o pecado da imoralidade, ele é o que mais atinge o corpo. Todos os outros pecados, eles atingem a gente, espírito, alma e corpo. Atinge a gente de um todo, como inteiro. Mas a imoralidade atinge a gente como nenhum outro faz. Por isso que Paulo vai dizer: todo pecado que se comete fora do corpo se comete. Isso é, ele tem uma ação no corpo, mas ele fica mais externo. Mas a imoralidade, ela destrói tudo em nós: corpo, alma, espírito. Então, não é isso, não vale a pena, não é esse o caminho. Fuja da imoralidade, que essas pessoas estão se desvalorizando e serão desvalorizadas à vista das outras, porque a imoralidade pode destruir o futuro de um casamento e dos filhos. E é verdade. As pessoas que se lançam na imoralidade destroem suas vidas, mas destroem o futuro do casamento. Como uma vez eu estava aconselhando um casal, eu percebi que o rapaz, noivos, não pastor, a gente quer casar. E eu percebi que o rapaz era viciado em pornografia. Eu disse: você é viciado em pornografia, certo? Ele falou: sim, pastor, sou viciado em pornografia. Eu olhei para ele imediatamente e disse: fuja. Ele disse: fuja. Eu falei: ele nunca vai ser fiel a você. Isso aqui nunca vai dar certo. Vocês vão viver uma destruição da vida de vocês. Seguiram no relacionamento, casaram. 2 anos depois, ela teve uma criança e ele traiu ela, foi embora e se divorciou. Hoje vive uma vida torta, ela e ele, e uma criança inocente. A imoralidade, ela destrói a vida. Ela destrói o futuro casamento. Quem é viciado em pornografia vai ser fiel a quem? Que casamento se sustenta diante da infidelidade, da pornografia? E os filhos? Um pouco. Tudo se destrói. Porque nenhum pecado é mais destruidor do corpo que a imoralidade. Versículo 18, 19. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de vocês mesmos? Lindo texto, memoriza esse versículo, por favor. Traga esse versículo para você. Veja, você é o naós de Deus. Você é o templo, o santuário do Espírito. Essa expressão naós era a expressão para o santíssimo lugar, o santo dos santos, onde ficava a arca da aliança, onde a presença viva de Deus se manifestava uma vez por ano. Vocês são o santuário de Deus. Veja, Deus não vai embora. O cristão não entra na presença de Deus. E aqui tem outra aplicação importantíssima. Tudo que você vive na sua vida, tudo que você faz na sua vida, tudo que você fala, tudo que você ouve, você faz e Cristo está presente dentro de você. Deus não entra e sai de você. Ele um dia entrou em você e acabou. Ele selou você com o seu Espírito. Você pertence a Deus. Se você vai estudar, se você vai trabalhar, se você está sozinho, não importa o que você vai fazer e aonde você estiver, Deus vai estar lá. Deus vai estar lá. Agora lembra de usar? Lembra de usar? Davi está carregando a arca no carro de boi, igual os filisteus fizeram. E os bois tropeçaram e a arca pulou para fora do carro do boi. Uzá foi lá e botou a mão na arca da aliança, para a arca não se espatifar no chão e quebrar todo, e botou a arca de novo dentro do carro de boi. Quando ele acabou de botar, ele tombou para trás. Deus matou. Interessante isso, porque Paulo vai dizer isso também, falando da Santa Ceia.
Deus já disciplinou alguns de vocês. Alguns ele pôs doente, outros matou. E já levou para a glória, porque não tem jeito mais aqui. Você não está obedecendo? Você não está seguindo as minhas ordens? Então eu vou te levar para você não se perder por aqui. Está vendo? Deus vai com você. Você não tem que pedir a presença de Deus, ela está em você. Deus não vai embora. Deus não vai embora. Do cristão verdadeiro, não. Se nasceu de novo, você foi selado pelo Espírito, o Espírito de Deus habita. Acaso não sabeis que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo? O corpo é santuário do Espírito. Onde o Espírito Santo habita? Aqui. No corpo. Ele habita aqui, no corpo. Ele está habitando, como ele não habita na alma, ele não habita no Espírito, ele habita no corpo. Interessante isso. Ele não está na alma. O Espírito Santo não está no Espírito, ele está no corpo. Ele habita no corpo, essa massa de carne, ossos, tendões, ligamentos, sangue, nervos, células. Cada célula do cristão está lá o Espírito Santo habitando em cada parte, em cada gota de sangue. Está o Espírito de Deus na vida do cristão. Ele habita no corpo. No corpo. No corpo. Que coisa! Você tinha esse conceito? Oh Deus, olha aí. Os cristãos redimidos são a habitação de Deus como igreja. Quando nós estamos aqui reunidos, Deus está aqui. Mas isso está lá no capítulo 3, versículo 16, dessa primeira carta de Corinto. Agora Paulo dá um passo à frente. Ele diz, opa, não apenas quando nós estamos reunidos, mas você. Cada um de vocês são membros do corpo de Cristo. O Espírito de Deus. Você é o naós de Deus. Você é o santuário de Deus. Ele habita em você. Então nós temos o privilégio de ter a presença do Espírito Santo nos enchendo do amor do Pai, nos guiando, revelando a Cristo, nos concedendo dons, produzindo fruto, curando, intercedendo, nos fortalecendo, nos protegendo, nos usando. Mas também há uma responsabilidade. Não podemos carregar a presença de Deus de qualquer maneira, senão nós seremos disciplinados pelo próprio Deus. Gente, a gente não tem que ter medo do diabo, a gente tem que temer a Deus. A Bíblia nunca diz que você tem medo do diabo, já percebeu? Já percebeu que a Bíblia? Olha, tenha medo do diabo. Não, você nunca vai ler esse versículo na Bíblia. Tema os principados e potestades, você nunca vai ver. Mas a Bíblia diz: tema a Deus. Tema a Deus. Ok? Isso é muito importante. E que vocês não são de vocês mesmos, você não pertence a si mesmo. Nunca se esqueça disso. Nunca se esqueça disso. E aqui eu faço de novo a pergunta: o que você está fazendo com o seu corpo? O que você está fazendo com o corpo que não é seu? Com o corpo que é de Cristo. Você não é mais de você mesmo. Cristo te comprou com o seu sangue. Você não pertence mais a si mesmo. O Espírito de Deus habita em você. O que você está fazendo com os membros de Cristo? Com o corpo de Cristo? O que você está fazendo? Aí novamente a pergunta: vou lançar a imoralidade? Vou lançar a prostituição, a relações sexuais erradas? Vou tatuar meu corpo? Você já tem a resposta. Você já tem. O seu corpo não é seu. Eu faço com o meu corpo o que eu quiser. Opa! A pergunta é: você é um cristão? Você nasceu de novo? Se a pessoa disser sim, você pode dizer para ela: olha, vírgula, você não pode fazer tudo, porque o seu corpo já nasceu. É dele. Oi? Não, o corpo é dele. Isso, o corpo é dele. Faz o corpo dele o que ele quiser. Pode fazer o corpo dele. Eu quero tatuar, eu quero me lançar as prostitutas, eu quero usar droga. É lamentável a gente orar por você e pregar o evangelho. E orar por você. Mas o corpo é dele. Mas se você é um cristão, não. Olha o que o texto diz: vocês não são mais de vocês. Sim, tem igrejas que permitem isso. É a pura ignorância desse texto. E não apenas desse texto. Abre Levítico 19. Levítico, Gênesis, Levítico, terceiro livro da Bíblia. Abre lá, versículo capítulo 19.
Levítico 19, rapidinho. Versículo 28, Levítico 19, 28. Se você tem a NVI, vai ficar mais claro agora. Levítico 19, 28, terceiro livro da Bíblia. Diz o que? Não façam marcas. Não façam marcas no corpo de vocês por causa dos mortos, certo? Sim? E a parte B do versículo. Levítico 19, 28. Acharam? E a parte B do versículo. Não façam tatuagem em si mesmos. Aí ele vem e já traduz assim, porque é a tradução certa. Não façam sinais, marcas, desenhos. A palavra hebraica ali usada é justamente para tatuagem, para desenhar no corpo. Não façam isso. E ele termina dizendo o quê? Quem é o Senhor? Você é dono do seu corpo? Não, você pertence a Deus. Você é povo de Deus. Eu sou o Senhor. Se Ele é o Senhor da minha vida, pronto. À luz de tudo que você viu aqui, pastor, eu quero fazer uma tatuagem. Meu filho, senta aqui. E eu já vi pastores, não tem problema nenhum, é só um desenho, uma coisinha bonitinha, um coraçãozinho, uma pombinha, que lindo, olha, é lindo demais, fica tão bonito e tudo. Eu já vi pastor dizendo isso. É a pura ignorância desse texto aqui. É porque era o costume da época, daquelas pessoas que lá estavam, principalmente no Egito existia parte disso, mas nas nações que eles iam entrar na terra prometida, as pessoas faziam isso. Vocês não vão fazer isso não. Vocês não vão fazer, porque vocês têm uma visão da morte diferente das outras pessoas. Ok? Por isso que Jó vai dizer, Jó, o primeiro livro escrito na Bíblia, né? Você vai ver Jó dizendo: eu vou ver Deus na minha carne. Na minha carne eu vou ver Deus. Ele crê na ressurreição. Ele sabe que Deus vai ressuscitar. Ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Ok? Ele tem a consciência da vida eterna. Perfeito? Então, meus irmãos, não é para fazer tatuagem, não. Está errado. As pessoas que não leem a Bíblia simplesmente ficam não, mas eu não quero dizer, não quero desagradar, eu quero ser bom, não quero ser politicamente correto. Não, se você sente paz no seu coração, pode tatuar. Não, filho, vai para o texto bíblico que a Bíblia diz. Meu amigo, se a Bíblia diz isso aqui, acabou. Não façam marcas no seu corpo por causa de mim. Eu sou o Senhor. Deus não está te pedindo isso. O corpo não é mais seu, é dele. Como diz o versículo, vocês não são mais de vocês mesmos. Você entendeu esse princípio bíblico do Novo Testamento? Cristo me comprou. Ele comprou meu espírito, ele comprou minha alma, ele comprou meu corpo. Eu não posso fazer o que eu quero com o meu corpo. Aí eu posso mudar de gênero? Não. Se você é um cristão, Deus te fez homem ou mulher, macho ou fêmea. Não, aí eu não sou cristão verdadeiro. Meu amigo, você pode ter mais de 100 possibilidades. Vou orar por você e pedir a sua salvação em Cristo. Você faz o que você quiser com o seu corpo. Mas se você é um cristão, por isso que Paulo está escrevendo aqui, o que ele está escrevendo para a igreja. Para a igreja. Não está escrevendo para o mundo. O pessoal aí de Corinto, os habitantes de Corinto. Não. E esse é o erro. A igreja tenta impor moralidade, os princípios teológicos sobre qualquer aspecto ao mundo. Não, gente, o mundo vai viver o mundo. O mundo vai viver as trevas. Agora, na igreja não. Quem realmente nasceu de novo e ama a Deus, vai viver segundo a palavra de Deus. Ok? Vai viver segundo as Escrituras. Pastor, mas eu nasci de novo, eu entendi o texto, os princípios. Eu não posso fazer isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Que você não faça. Para a glória de Deus. Versículo 20. Vocês foram o quê? Agora, 1 Coríntios 6,20. Vocês foram comprados por alto preço. Qual foi o preço? O sangue de Jesus. Vocês foram comprados por alto preço. Veja, você não é de si mesmo. Por quê? Porque vocês foram comprados
de alto preço. Portanto, por causa disso, porque vocês pertencem a Deus, o Espírito de Deus habita em vocês, vocês são o naós de Deus, o santo dos santos de Deus, o lugar da habitação de Deus. Cristo vai ressuscitar vocês na segunda vinda. Vocês pertencem ao Senhor, vocês estão unidos em uma aliança eterna, imutável, indissolúvel com Cristo Jesus, com o Pai Celestial, pelo Espírito Santo. Portanto, glorifiquem, e ainda novamente imperativo, não é uma sugestão, uma opinião, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo, imperativo, onde você vai honrar a Deus. Glorificar é honrar a Deus, é exaltar a Deus, é engrandecer a Deus, é enaltecer a Deus, é servir a Deus com o seu corpo, é revelar a Deus por meio da sua vida. Quando as pessoas olham a sua vida, o seu corpo, e o que você vive por meio do seu corpo, elas dizem: ali tem alguém semelhante a Cristo. Isso é glorificar a Deus no seu corpo. Isso é ser igreja. Essa é a vontade de Deus. Você está glorificando a Deus com o seu corpo? Você está glorificando a Deus com suas palavras, pensamentos, atitudes? Você está glorificando a Deus com o seu corpo? O corpo de cada célula, o Espírito Santo habita. Olha o Senhor nesse momento, amado.